Distinção conceitual de tutela e curatela. No contexto do direito de família, a curatela se destaca como um mecanismo essencial, compartilhando semelhanças com a tutela. Ambas são regidas por regras gerais e modos de exercício, nos termos dos artigos 1774 e 1781 do Código Civil de 2002, adaptados de acordo com a necessidade. A curatela, em sua essência, visa proteger adultos que, devido a incapacidades específicas, não possam expressar sua vontade de maneira livre e consciente. Essa proteção se estende não apenas à pessoa, mas também ao seu patrimônio. Sujeitos da curatela. Na curatela, os principais assuntos são o curador, indivíduo idôneo e capaz de ser escolhido para exercer essa função, e o curatelado, destinatário da proteção jurídica. A escolha do curador segue critérios específicos, priorizando a parceria ou companheiro, pais, descendentes e, na ausência destes, a decisão fica a cargo do juiz. O Estatuto da Pessoa com Deficiência dinâmica a curatela compartilhada, possibilitando a designação de mais de um curador simultaneamente, refletindo a realidade de muitas famílias. Curatelados, ampliações e mudanças. Antes, a curatela era direcionada a sujeitos incapazes, exceto menores sob tutela. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela assume uma nova configuração, focando nos aspectos patrimoniais e negociais dos indivíduos com deficiência. A flexibilização desse instituto visa atender às necessidades específicas de cada beneficiário, eliminando a figura do curador com superpoderes. As modificações legais redefinem os assuntos passíveis de curatela, incluindo aqueles que temporariamente não podem expressar sua vontade. Curatela do nascimento e pessoa com deficiência física. O Código Civil inovou ao estabelecer curatelas especiais para o nascituro e pessoas com deficiência física. No caso do nascituro, o curador é nomeado para preservar seus direitos futuros, especialmente quando a mãe não tem poder familiar. No entanto, essa curatela é temporária, cessando com o nascimento da criança. Em relação à pessoa com deficiência física, o artigo 1780 anterior à curatela, mas foi revogado pelo Estatuto, que trouxe diretrizes específicas para esses casos. Aspectos processuais e levantamento da curatela. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece procedimentos, como a inscrição da sentença de interdição no Registro de Pessoas Naturais. Contudo, a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência impacta essas normas. Surge a questão do levantamento das curatelas já decretadas, considerando que o Estatuto considera legalmente capaz a pessoa com deficiência. É necessário interpretar cuidadosamente ambos os diplomas para evitar conflitos normativos. Tomada de decisão apoiada. Uma inovação significativa é a tomada de decisão apoiada, introduzida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Este instituto prevê que uma pessoa com deficiência escolha pelo menos duas pessoas idôneas para auxiliá-la na tomada de decisões sobre atos da vida civil. Esse processo visa preservar a autonomia, evitando a necessidade de curatela. O pedido de tomada de decisão apoiada deverá ser homologado pelo juiz após avaliação multidisciplinar e audiência do Ministério Público. O Instituto promove a participação ativa da pessoa com deficiência na condução de sua vida civil. Conclusão: harmonização de normas e respeito à autonomia. A evolução jurídica, especialmente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, requer um cuidado e harmonização das normas. A tomada de decisão tomada surge como uma alternativa que respeita a autonomia da pessoa com deficiência. Ao entender esses mecanismos legais e suas nuances, podemos garantir uma aplicação justa e equitativa, garantindo a proteção necessária sem comprometer a liberdade e dignidade daqueles que refletem de amparo legal. A tutela e a curatela, embora sejam institutos autônomos, compartilham uma finalidade comum: proporcionar a representação legal e a administração de sujeitos incapazes de praticar atos jurídicos. Ambas são formas de proteção jurídica para indivíduos em situação de incapacidade na gestão de suas vidas. A distinção principal entre essas duas formas de suprimento de capacidade para a prática de atos de gestão reside em seus pressupostos.
Enquanto a tutela está associada à menoridade legal, a curatela se relaciona a situações de deficiência total ou parcial, ou até mesmo visa preservar os interesses do nascituro. Independentemente da situação específica, em ambas as hipóteses, há a responsabilidade do representante legal, seja tutor ou curador, pelos atos dos tutelados ou curatelados que estejam sob sua autoridade, conforme previsto no artigo 932, segunda, do Código Civil de 2002. Vamos agora analisar de forma específica e separada esses institutos, começando pela tutela. Tutela. A tutela é definida como a representação legal de um menor, relativamente ou absolutamente incapaz, cujos pais tenham sido declarados ausentes, falecidos ou tenham decaído do poder familiar. Este instituto, intimamente ligado ao direito de família, tem como objetivo suprir a ausência dos pais em casos de falecimento, ausência ou perda do poder familiar em relação à criança ou ao adolescente. As causas da instituição da tutela, conforme estabelecido no artigo 1728, do Código Civil de 2002, incluem o falecimento de ambos os pais, a ausência e a decaída do poder familiar. A tutela, conforme a seção 3ª do Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui-se geralmente como a segunda etapa de inserção da criança ou adolescente em família substituta, sendo a primeira a guarda e a última, a adoção. É importante notar que a tutela não se limita a essas situações específicas, servindo genericamente para qualquer hipótese de proteção dos interesses de menores na falta dos pais, desde que obedecidas as condições da lei civil. Sujeitos da tutela, tutores. Quanto aos sujeitos ativos da tutela, ou seja, os tutores, a nomeação é um aspecto crucial. O direito de nomear tutor, de acordo com o artigo 1729, do Código Civil de 2002, compete aos pais em conjunto, e essa nomeação deve constar de testamento ou outro documento autêntico, sendo mais comum através de um testamento. Caso haja nomeação de mais de um tutor sem indicação de precedência, o primeiro é considerado o tutor principal, e os demais sucederão pela ordem de nomeação em caso de morte, incapacidade, escusa ou impedimento. Na ausência de uma nomeação válida pelos pais, o artigo 1731, do Código Civil de 2002 estabelece uma ordem de preferência para a indicação de tutores, priorizando ascendentes e colaterais até o 3º grau. O juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor, não sendo uma lista inflexível, mas sim uma orientação. Na falta de tutores testamentários, documentais e legítimos, o juiz, conforme o artigo 1732, do Código Civil de 2002, nomeará um tutor idôneo e residente no domicílio do menor. A incapacidade, escusa e exercício da tutela serão abordados nos próximos subtópicos. Tutelados. Os tutelados são menores de 18 anos, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A tutela é deferida, nos termos da lei civil, a pessoas de até 18 anos incompletos. Em casos de irmãos órfãos, procurar-se-á designar um mesmo tutor, considerando sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Uma peculiaridade interessante é que, por disposição testamentária, alguém pode nomear um menor como herdeiro ou legatário, e instituir uma curatela específica para os bens deixados, sem prejudicar a tutela exercida por outra pessoa. Isso é regulamentado pelo 2º do artigo 1733, do Código Civil de 2002. Na ausência de pais conhecidos, falecidos ou destituídos do poder familiar, o juiz nomeará tutores ou incluirá os menores em programas de colocação familiar, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta é uma visão abrangente dos elementos relacionados à tutela, destacando os sujeitos envolvidos, as condições de nomeação e as peculiaridades da representação legal de menores. Nos próximos segmentos, exploraremos aspectos adicionais, incluindo a curatela. Continuando a análise do texto sobre a tutela, aqui estão alguns pontos destacados. Incapacidade para o exercício da tutela. O texto destaca a necessidade de uma legitimidade específica, capacidade especial, para exercer a tutela, indo além da capacidade civil comum.
São elencadas diversas situações em que uma pessoa não pode ser tutora, incluindo aquelas sem livre administração de bens, com obrigações para com o menor, inimigos do menor, condenados por crimes específicos, pessoas de mau procedimento, e aquelas que exercem função pública incompatível com a boa administração da tutela. São abordadas as nulidades de certos atos do tutor, mesmo com autorização judicial, como adquirir bens pertencentes ao menor, dispor dos bens do menor a título gratuito e constituir-se cessionário de crédito ou direito contra o menor. Escusa da tutela. São listadas as condições em que uma pessoa pode se escusar da tutela, como mulheres casadas, maiores de 60 anos, aqueles que têm mais de 3 filhos sob sua autoridade, os impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitam longe do local onde a tutela será exercida, aqueles que já exerceram tutela ou curatela, e militares em serviço. A possibilidade de escusa é vista como um direito subjetivo para evitar um ônus maior. Em caso de recusa injustificada pelo juiz, o nomeado como tutor será responsável pelos danos que o menor possa vir a sofrer. Objeto da tutela, exercício da tutela. O texto destaca que o tutor não é apenas um administrador patrimonial, mas também o representante legal do menor, suprindo parcialmente a ausência dos pais. O tutor é responsável por dirigir a educação do menor, defendê-lo, prestar-lhe alimentos, reclamar ao juiz quando necessário, e cumprir outros deveres normalmente atribuídos aos pais. A análise critica a ausência do poder de correção sobre o menor por parte do tutor, destacando que a transferência desse poder ao juiz pode ser inadequada, pois o juiz pode não ter o mesmo conhecimento da convivência diária do tutor com o menor. O texto aborda também a representação do menor em atos da vida civil pelo tutor, recebimento de rendas e pensões, realização de despesas, alienação de bens destinados à venda e promoção do arrendamento de bens de raiz. O texto aborda diversos aspectos relacionados à tutela de menores no contexto do Código Civil de 2002. Vamos analisar e destacar alguns pontos-chave. Atos dependentes de controle judicial. O texto destaca a necessidade de controle judicial sobre certos atos praticados pelo tutor, como pagar dívidas do menor, aceitar heranças, transigir e vender bens móveis e imóveis. A autorização do juiz é crucial, e a eficácia dos atos do tutor sem essa autorização depende da aprovação posterior do juiz. Responsabilidade na tutela. O magistrado assume responsabilidade pessoal se não nomear ou nomear tardiamente o tutor, enquanto a responsabilidade é direta se não exigir garantia legal do tutor ou não o remover quando necessário. O tutor deve declarar as dívidas do menor ao assumir a tutela, e o artigo prevê responsabilidade por prejuízos causados por culpa ou dolo. Bens do tutelado. Os bens do menor são entregues ao tutor mediante termo especificado, com possibilidade de o juiz condicionar a tutela à prestação de cautela, especialmente se o patrimônio para especial. Destaca-se a preocupação com a proteção do patrimônio do menor, evidenciada na necessidade de autorização judicial para a venda de imóveis aos menores sob tutela. Prestação de contas. Os tutores deverão prestar contas a cada 2 anos, quando deixarem o exercício da tutela ou quando o juiz considerar conveniente. As contas são julgadas em juízo. A aprovação judicial das contas é essencial para a exoneração do tutor de suas responsabilidades. Cessação da tutela. A tutela é temporária e cessa com a maioridade, emancipação, reconhecimento ou adição de menor. As funções do tutor cessam ao expirar o prazo, ao sobrevir escusa legítima ou ao ser removido. O tutor é obrigado a servir por 2 anos, podendo continuar, às seleções do juiz. O texto fornece uma visão abrangente das responsabilidades, controles e procedimentos relacionados à tutela de menores, destacando a importância do papel do juiz na proteção dos interesses do tutelado. Casamento e suas formalidades. O casamento é uma instituição jurídica que envolve diversas formalidades preliminares. Os nubentes, antes de se casarem, devem cumprir os requisitos legais. Essas formalidades visam garantir a regularidade do processo matrimonial. Dispensa das formalidades. Em casos específicos, é possível dispensar algumas formalidades,
mas isso geralmente ocorre em situações exclusivas e mediante autorização legal. Impedimentos matrimoniais. Existem diversos tipos de impedimentos ao casamento, tanto absolutamente dirimentes quanto relativamente dirimentes. Caso o casamento seja celebrado infringindo alguns desses impedimentos, há consequências legais a serem consideradas. Consequências de infringir impedimentos. As consequências de infringir impedimentos matrimoniais variam de acordo com a natureza do impedimento. Alguns são considerados absolutamente dirimentes, enquanto outros são relativamente dirimentes. Casamento por incapaz. Se o casamento contraído por pessoa inválida, há possibilidade de convalidação, seguindo procedimentos legais específicos para tornar o matrimônio válido. Anulação do casamento. Pessoas sujeitas ao pátrio poder, tutela ou curatela podem requerer a anulação do casamento caso tenha sido contraído sem o devido consentimento. Erro essencial sobre a pessoa. O erro essencial sobre a pessoa é um conceito relevante, podendo ser utilizado como fundamento para anulação do casamento se houver equívoco essencial sobre a identidade da parceria. Deveres conjugais. Os parceiros têm deveres conjugais, estabelecendo obrigações recíprocas para garantir o bem-estar e a harmonia no casamento. Regime de bens e pacto antinupcial. O regime de bens entre os parceiros pode variar, sendo possível estabelecer um pacto antinupcial para definir regras específicas sobre a administração do patrimônio. Consequências do divórcio. O vídeo propõe fim ao casamento e tem diversas consequências, incluindo a partilha de bens e a possibilidade de os parceiros contraírem novas núpcias. Administração de bens na união estável. Na união estável, a administração dos bens comuns é competência dos conviventes, sendo necessário estabelecer regras claras para evitar conflitos. Assistência após dissolução da união estável. Dissolvida a união estável, a parte mais vulnerável pode ter direito à assistência a título de alimentos. Direitos do convivente sobre a residência. Em caso de falecimento de um dos conviventes, o sobrevivente pode ter direitos sobre a residência da família, garantindo-lhe moradia digna. Conversão de união estável em casamento. A união estável pode ser convertida em casamento, possibilitando uma formalização legal posterior. Matéria relativa à união estável no judiciário. A justiça competente para julgar questões relativas à união estável varia, e o processo pode correr em segredo de justiça em alguns casos. Tutela e curatela. A tutela e a curatela são institutos legais que visam proteger e assistir pessoas deficientes. O poder familiar na tutela é exercido por um tutor. Ausência e solução legal. A ausência, do ponto de vista jurídico, é abordada pela legislação brasileira, que prevê soluções legais para lidar com a situação de uma pessoa desaparecida. Convolução de novas núpcias na ausência. A lei brasileira permite a participação do ausente, declarada judicialmente como tal, a convolução de novas núpcias, considerando a situação específica de ausência.